Muito boa tarde, oração, ação. Estamos aqui continuando nossa prática, persistindo, aprofundando nossa prática. Ninguém consegue um aprendizado real sem disciplina, sem persistência. Todo aprendizado que parece que surge acontecer sem persistência e sem disciplina não é um aprendizado. É apenas uma rememoração. Esses casos de crianças que tocam músicas difíceis em tenra idade no piano não realizaram o aprendizado. Capacidades que surgem num estalo são apenas rememoração de aprendizados já realizados em outras vidas e que estavam dormentes no inconsciente, sendo despertados por algum gatilho. O aprendizado real exige persistência. A passagem da incapacidade para a capacidade, da ignorância para o conhecimento, da crença para a verdade, ou para uma crença superior, provoca necessariamente crises. É da lei da física, a lei da inércia informa para todos nós que tudo tende a permanecer como está, exceto se uma outra força agir sobre aquele objeto, sobre aquele ser. Uma força que combata a inércia gerará uma crise. Mínima que seja, gerará uma crise. Se for uma alteração pequena no movimento de um objeto, a crise será pequena. Se for uma mudança drástica, a crise será maior, mas sempre haverá uma crise, uma dor do crescimento. Nada a lamentar. Muito melhor a dor do crescimento do que o prazer da acomodação. Porque o prazer da acomodação de agora será uma dor muito maior depois. Que assim seja, que aprendamos a aceitar as pequenas crises cotidianas como um homem sábio que parcela suas dívidas sem juros, com abatimento, ao invés de adiar seu pagamento e ter que pagar tudo à vista e com juros. Que assim seja com todos nós. Temos estudado o capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 2, que fala da lei de adoração, terceira parte que fala sobre as leis morais. Então, leis morais, lei de adoração
Hoje vamos falar sobre as manifestações exteriores da adoração. Essa prática tão antiga, praticamente universal entre as religiões. Todas as religiões têm ritos exteriores. Todas as religiões têm práticas populares e coletivas. Que pensar sobre essas práticas? Foi isso que Kardec trouxe para os espíritos, nos possibilitando reflexões preciosas. Vamos a elas? Muito bom. Questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A resposta é: a verdadeira adoração está no coração. Nós sentimos, sabemos dessa verdade, mas continuamos nos exigindo uns dos outros as práticas exteriores. Mas eles falam a verdade que bate fundo na gente. A verdadeira adoração está no coração. O homem deve lembrar-se de que em todas as suas ações, Deus está sempre a observá-lo. E a observar não apenas suas ações e palavras, mas seus pensamentos e sentimentos. Observá-lo em profundidade e não na superficialidade, como os homens se observam entre si. Questão 653A. A adoração exterior é útil? Sim, dizem os espíritos, se não for uma adoração falsa, uma simulação. Olha só que coisa interessante. É sempre útil dar um bom exemplo. Entretanto, aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, por vaidade, mas cuja conduta desmente a piedade que aparentam possuir, dão um mau exemplo. Esses fazem mais mal do que imaginam. Então, todos os ritos que forem praticados com sinceridade e boa vontade, sem falsidade, são válidos. Porque as práticas exteriores ajudam a condicionar o interior. A repetição das orações, se feitas de coração, se não forem meramente labiais, pode sim ser condicionadora de um silêncio, de uma reverência, de uma adoração, de uma gratidão interior, que ajudarão na fundamental interiorização do ser. Mas o silêncio labial, que serve apenas de máscara para um barulho interior, no qual não se vê problemas, apenas uma prática de hipocrisia, de conveniência, evidentemente não pode servir a nenhuma melhoria, não é verdade? Pergunta 654. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? A resposta é: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então Deus não exige. Se os melhores professores da Terra não exigem, como Deus iria exigir mudanças abruptas?
Ele sabe mais do que ninguém que a evolução não dá saltos. Nós também precisamos saber ter paciência conosco e nos cobrar unicamente a boa intenção, a sinceridade, a verdade. Deus não gosta daqueles que usam cerimônias para adorá-lo e que não se tornam melhores para com seus semelhantes. Claro, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, seja qual for a forma pela qual se manifestem. Todos os caminhos trilhados em sinceridade, em boa vontade, em verdade, levam a Deus. Todo aquele cuja piedade, dizem os Espíritos, é apenas aparente é um hipócrita. Aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a sua própria conduta dá um mau exemplo. Então é responsável pelo que faz a si mesmo, pela estagnação, pela acomodação voluntária e também pelo mau exemplo que dá aos outros, afastando as pessoas da própria ideia de Deus pela hipocrisia, pela mentira. Continuam os Espíritos: aquele que se envaidece por adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável com o próximo, ou apenas possui ambição pelos bens terrenos, tem a religião apenas nos lábios e não no seu coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem do deserto, e será tratado com mais rigor no dia da justiça. Jesus diz isso: mais será cobrado daquele que mais recebeu. Continuam os Espíritos: se ao passar um cego derrubar alguém, certamente será perdoado. Se um homem que enxerga perfeitamente fizer o mesmo, será censurado e com razão. Ótimo exemplo. Portanto, não perguntem se existe uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria o mesmo que perguntar se Deus prefere ser adorado em um idioma ou ao invés de outro, numa certa igreja do que outra. Dizem os Espíritos: eu afirmo mais uma vez, os cânticos de louvores só chegam a Deus pela porta do coração. Então, as orações, as missas, os cultos, os cânticos de louvores só chegam a Deus, só elevam a criatura, só melhoram sua sintonia se feitas, se passarem pela porta do coração. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião na qual não acredita do fundo da sua alma, fazendo isso apenas por respeito aos demais e para não escandalizar os que pensam de outro modo? Os Espíritos respondem com cautela. Nesse caso, como em tantas outras coisas, o que vale é a intenção. Aquele que respeita as crenças alheias não procede mal. Aquele que as ridiculariza falta com a caridade. Mas quem pratica uma religião por interesse ou por ambição,
é desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Deus não se agrada daqueles que fingem humilhar-se diante dele e apenas para conquistar a aprovação dos homens. Evidentemente, Jesus fez um longo discurso contra os escribas e fariseus hipócritas. Chamou os religiosos do seu tempo, que aliás foram os responsáveis pela sua denúncia e pela sua morte. Chamou de sepulcros caiados, túmulos pintados de branco, que são muito claros por fora, mas por dentro cheios de podridão. Que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em cumprir. Precisamos demais estar alertas para esse tipo de adoração exterior, que não apenas não faz avançar, mas acomodando, dando mau exemplo, pela hipocrisia, aumenta a responsabilidade daquele que erra. Pergunta 656 e última de hoje. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? A resposta diz o seguinte: os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo ocorre quando se reúnem para adorar a Deus. Entretanto, isso não significa que a adoração particular seja menos valiosa, porque cada um pode adorar a Deus apenas pensando nele. A simplicidade é uma ferramenta maravilhosa. A complexidade dos ritos, as múltiplas exigências de roupas, comidas, horários, lugares, certas orações, certos conjuntos de palavras ditas sagradas, a complicação teológica que as religiões impõem sobre a criatura é abominável. No final da prece de Cáritas, fantástica, o grande espírito de Cáritas nos ensina o seguinte: a pedir a Deus a simplicidade, porque é ela que fará de nossas almas o espelho onde se vai refletir a santa imagem de Deus. Vejam a importância, e não apenas da prece de Cáritas, mas todas as grandes almas foram simples. Chico Xavier, Gandhi, Buda, Francisco de Assis, almas simples. O que os pretos velhos ensinam para todos nós, não é verdade? O que as crianças ensinam para todos nós. Complexidades são pretensões, são máscaras. É na simplicidade que nós refletiremos a imagem de Deus. Muito, muito, muito bom compreender as leis que regem a adoração. A questão das manifestações exteriores, as armadilhas que há
e as riquezas enormes que podemos encontrar na adoração, na comunhão com o alto, na oração, na meditação. Aprendamos o que vem a ser a verdadeira oração, as armadilhas da falsa oração e da hipocrisia, a importância da boa sintonia, porque só através dela que nós entraremos em comunhão com o alto. Sendo que a sintonia será cada mais forte quanto mais coerência houver nas 4 manifestações do ser. A melhor sintonia com o alto é aquela que eleva pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Palavras que são contraditórias com as ações. Palavras e ações que são contraditórias com o que se pensa e o que se sente. São um auto-boicote, são uma contradição, são fraqueza. Busquemos, no nível que alcançarmos, sem pretensões e sem ostentações, mas com sinceridade e simplicidade, todo o amor que couber em nossos corações. É com grande amor, então, que saudamos os amigos, os colegas de classe, nesse tão gostoso grupo de estudos, grupo de práticas, grupo de elevação e grupo de serviços. Porque levamos essa oração, essa boa energia, esse estímulo para todos os religiosos, de todas as religiões do mundo, para todos os devotos, para todos os meditadores, para todos os buscadores da essência. Não importa que nome eles deem para isso. Muito bom, Emir Cajazeira. Muito boa noite, Mônica Silva, Andréia Santos, Regina Frutuoso. Mônica sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos os que estão nos corações e nas mentes de todos aqui envolvidos recebam a luz desse momento. Graças a Deus. Sonica Lima, muita luz para você também, minha amiga. Mônica Silva lembra da paz mundial e daqueles que sofrem pelas guerras. Lembra da harmonia da terra e de todos aqueles que sofrem pelos desastres climáticos. Que todos sejam consolados, todos que abrirem seus corações sejam consolados, na certeza de que todo aquele que buscar achará, como anunciado por Jesus. Mari Pereira, muito boa noite. Rosa Nepomuceno. Rosa Amaral. Muita alegria por estar com vocês todas aqui. Multipliquem se vocês entenderem que essa mensagem pode ser importante para mais alguém. Compartilhe. Todos os dias, a todo momento, podemos participar do milagre da multiplicação dos pães de Deus. Assim seja, muita paz e muita luz para todos que estão ouvindo ao vivo ou em gravação, no Facebook ou no canal do YouTube, sempre com o nome Maurício Zomignani. Estamos à disposição, fazendo a nossa parte, partilhando o pão e compartilhando, partilhando e compartilhando. Muita paz e muita luz a todos. Amanhã,
domingo, estaremos às 17h30 no nosso curso que liga dois livros fantásticos e muito mal interpretados: O Pequeno Príncipe e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Grande Príncipe. Amanhã, às 17h30, você é nosso convidado. Um grande abraço. Ótimo final de sábado.